Meus queridos, a paz do Senhor para todos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quem vos sauda mais uma vez, para a glória de Deus, é o presbítero Paulo. Sejam todos bem-vindos aqui na Escola de Teólogos. Vocês são muito bem-vindos sempre, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative aqui embaixo o sininho de notificações, tá? Para que você fique por dentro de todo o conteúdo aqui na Escola de Teólogos, tá bom? E assista todo o conteúdo, assim você vai entender de fato este estudo, tá bom? E depois deixe o seu comentário do que você achou. Hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo, o Ruach em hebraico, né? Que tem o significado de vento, força, sopro, respiração, hálito divino, espírito, etc. Tá bom? Só que tem um detalhe. Muitas pessoas ficam com dúvida, e não só com dúvida, mas alguns até afirmam, né? Dizendo que o Espírito Santo é simplesmente um vento, como veio como um vento, né? Um vento manso, lá em 1 Reis ou 2 Reis, se eu não me engano, para o profeta Elias, melhor dizendo, né? E veio como um vento suave, né? Outra questão também em Atos capítulo 2, né? Que veio como um vento veemente, impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, né? E todos receberam ali o Espírito Santo. E aí, é um vento? Ou é uma pessoa? Ou é uma força da parte de Deus? Para nós entendermos isso, nós devemos ler as Escrituras Sagradas. Nós devemos aprender naquilo que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, né? O próprio Jesus se revela na Escritura Sagrada. Porque a Bíblia diz que claramente que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele, de Gênesis a Apocalipse, ele se manifesta como a terceira pessoa da Trindade, né? De um Deus único que se manifesta em três pessoas. E nós temos que ler Bíblia para a gente entender, para a gente não ficar somente nas palavras. Observe, portanto, lá em Lucas capítulo 18, se você quiser de fato aprender e ter uma bagagem sobre o tema, abra comigo Lucas capítulo 4, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas capítulo 4, o versículo 18 está escrito assim: uma observação que o próprio Lucas, na inspiração, ele escreve aquilo que o profeta Isaías também escreveu, né? Observe, Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Olha aí, Isaías 61, que eu disse para vocês que é a mesma coisa, mas então vamos provar, né? Nas Escrituras Sagradas. Isaías 61, observe comigo, por favor. Olha aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para restaurar os contritos de coração e etc. Tá? Termina o versículo. Então, olha como Deus é tremendo, olha como o Espírito Santo é tremendo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Olha aí, o Espírito do Senhor está sobre mim. Perceba, por favor, que é o Espírito Santo que faz esse homem de Deus, esse profeta de Deus, pregar boas novas, a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abrir a abertura de prisão aos presos, tá bom? O Espírito Santo nos conduz como profetas, como pregadores, né? Como mensageiros do Evangelho, a ter êxito. Então, observe também outra questão muito interessante. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Lá em João, Evangelho escrito por João, capítulo 14, do 16 ao 26, vai nos chamar muita atenção, porque Jesus, ele diz: eu vou para o Pai e vou enviar outro Consolador, outro Conselheiro, que é o Espírito da Verdade, né? Ele não fala assim: eu vou para o Pai e vou enviar para vocês uma força da parte de Deus. Não. É uma força, mas uma força divina. É o próprio Deus na segunda pessoa, tá? Então ele vai enviar: olha, vou para o Pai, mas vocês não vão ficar só.
eu vou enviar outro consolador, outro conselheiro. Louvado seja Deus, né? Isso é tremendo. Prova que Jesus não é o Espírito Santo no sentido de pessoa, mas em Deus, sim. Ambos são a mesma pessoa. Isso é muito complexo, muito difícil de entender, e também é muito difícil de entender várias coisas da Bíblia. A maioria das coisas da Bíblia só entende pela fé. Entender que nós somos corpo, alma e espírito, sendo que só o nosso corpo que conseguimos apalpar, é muito difícil de entender que existe alma e espírito também. Mas é algo que a própria palavra de Deus esclarece. E é isso que esclarece a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, lá em Efésios 4:30, ele se entristece. Né? Não entristeçais o Espírito Santo. Efésios 4:30 vai dizer a respeito disso. Então mostra que o Espírito Santo, se fosse uma força, como entristecer uma força? O Espírito Santo é uma pessoa. Só que essas traduções, a qual nós lemos no começo, sobre rua, sobre o Espírito, nos demonstra claramente que, de fato, ele se manifesta como um vento, né? E ele tem as formas de se manifestar, né? Por exemplo, como uma simbologia de uma pomba, para demonstrar a presença dele, né? A substância dele, que ele é real, que ele dá para a gente sentir, que ele não é só invisível, mas ele se manifesta no meio de nós. Louvado seja Deus. É muito interessante isso. A Bíblia diz também, olha, devemos nascer do Espírito. Lá em Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 5 ao 7, devemos nascer do Espírito. Né? Quando Jesus, ele ressuscitado, ele chega perto dos discípulos, ele fala assim, ó, recebeis do Espírito. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Né? E lá em Atos capítulo 2, de fato, esse cumprimento completo vem sobre os apóstolos. E nunca mais os apóstolos foram mesmos. Agora tem pessoas que rejeitam o Espírito. Né? Tem pessoas que ignoram o Espírito. Tem pessoas que vai mais além ainda, que blasfema contra o Espírito Santo. Né? E eu digo para vocês, da mesma forma, grave isso em nome de Jesus, da mesma forma que tem pessoas que rejeitam a Jesus Cristo, que fala que Jesus Cristo foi criado, foi uma criatura, que fala que Jesus Cristo foi simplesmente um homem ou simplesmente um profeta, né? A mesma forma acontece com o Espírito Santo. Então tem igrejas que rejeitam o Espírito Santo, que falam assim, não, nós não queremos o batismo do Espírito Santo, nós não queremos falar em línguas, nós não queremos nada, porque nós não cremos. E se não crer, não verás a glória de Deus. Então, eu digo que uma das maiores provas a respeito do Espírito Santo como pessoa, como real, né, é a Bíblia. A segunda maior prova, ao meu ver, particularmente, o meu humilde pregador, humilde teólogo, é que o Espírito Santo usa milhares de pessoas em todo o mundo. Louvado seja Deus. E isso não pode ser refutado. Pessoas podem falar, mentira, pode ter os falsos profetas, pode ter os falsos espíritos, pode ter a bagunça gospel, mas aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida, pois nós somos o templo, a morada dele, de fato, louvado seja Deus, são diferentes, né? Ora e algo acontece, prega e algo acontece. Por quê? Na inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo não é simplesmente, como muitos pensam, cair, deitar, quebrar tudo. Não. O Espírito Santo é algo, é organizado, uma pessoa, é Deus organizado, tá? O Espírito Santo, ele faz coisas extraordinárias, mas não é para escândalo. É na consciência, louvado seja Deus, humana, em saber que de fato não está causando escândalo, causando repercussão para escandalizar o nome do Senhor. Então vamos lá, queridos. Em Atos capítulo 19, versículo 6, observe comigo, por favor, mas eu poderia citar livros do Antigo Testamento, como por exemplo, quando o Espírito do Senhor toma Sansão. Olha coisas extraordinárias que ele faz com a queixada de jumento. Né?
Olha que coisa extraordinária que ele faz quando ele puxa os dois pilares do templo. É tremendo, o Espírito Santo nos dá poder. É um revestimento de poder. Atos 19, leia comigo, por favor. Nós já estamos aqui finalizando. Atos 19, o versículo 6. Observe comigo, por gentileza. E pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Amém? Viu como que os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam? Né? Eles faziam coisas extraordinárias? Por quê? Era o Espírito Santo, né? Que desde o começo, outra prova que o Espírito Santo é uma pessoa, desde o começo, lá no princípio, a Bíblia diz lá em Gênesis, né? Que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Louvado seja Deus. Então, o Espírito Santo nos dá poder, nos dá ousadia, como fez com o apóstolo Paulo. Mas eu quero ler com vocês em Atos capítulo 8, muitos versículos que falam sobre o Espírito Santo, para que ninguém consiga de fato refutar, né? Atos 1, 8. No entanto, recebereis poder. Observe aqui, já está falando de poder. E na continuação, aqui olha, ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. Então, é diferente de força para o Espírito Santo. Pois em um versículo só está falando, vai receber poder, vai receber força da parte de Deus, se vocês forem batizados, se vocês receber o Espírito Santo, louvado seja Deus. E sereis minhas testemunhas, tanto de Jerusalém como em toda a Judéia. O Espírito Santo não é menor que Deus e não é menor que Jesus. Ambos trabalham em comum acordo para um só propósito, em salvação de almas e para que seu nome seja glorificado. Louvado seja Deus. O Espírito Santo impede Paulo de ir pregar em uma cidade. O Espírito Santo é tremendo, irmãos. É maravilhoso. Então não rejeite, não blasfeme, não brinque com o Espírito Santo. Tem pessoas que estão muito longe de Deus. Sabe por quê? Porque rejeitaram o Espírito Santo. Tem pessoas que olham para A e B e falam assim, é bagunça, é baderna. Mas será? Se você tiver discernimento espiritual, você vai saber o que é de Deus e o que não é. Atos 20, já estamos finalizando. Atos 20, mas eu amo a Bíblia, versículo 28, está escrito assim: cuidai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, detalhe, toda vez que vai falar sobre o título aqui, Espírito Santo, da mesma forma que vai falar sobre o Pai e o Filho, da mesma forma que vai falar sobre Deus, né, e Jesus Cristo, é sempre no maiúscula, letra maiúscula, Espírito Santo, glórias a Deus, provando mais uma vez que ele de fato é uma pessoa que deve ser reverenciado. Quando fala espírito minúsculo, somos nós, né? Ou também pode significar espíritos malignos, mas quando fala espírito maiúsculo, é o Espírito Santo. Vos constituiu. Quem constituiu? O Espírito Santo. Ele que constituiu, que organizou, que mandou dentro da igreja ter bispos para acrescentardes à igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, fazendo alusão também a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Isso é tremendo, irmãos. Então a Bíblia diz, lá em Atos 4:8, como eu frisei para vocês, não entristeçais, Atos 4:8, não entristeçais o Espírito Santo. Olha, então Pedro cheio do Espírito. Outro versículo interessante, é diferente, tá? Então Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse: autoridade do povo, e vós líderes religiosos de Israel, visto que hoje somos enterrados. Aí começa a falar a respeito da defesa da fé quando Pedro e João está diante do Sinédrio. Então ele cheio do Espírito Santo, Deus toma a sua boca e ele começa a falar, cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E Mateus 28:19 vai falar sobre o batismo. Mateus 28,
versículo 19, que vai nos falar a respeito do batismo, provando a distinção entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo, tá bom? 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo continue a falar no nosso coração e que o Espírito Santo toque em nosso coração para que nós venhamos ter êxito, né, nessa jornada, porque é Ele que nos caminha. Se nós não tivermos como lá em Mateus capítulo 25 vai falar, né, com azeite na lamparina, cheios do Espírito Santo, estaremos despreparados e podemos ser breve surpreendidos, porque o noivo vem aí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.